E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez nós nos encontramos aqui, né? E eu quero deixar desde já um abraço bem grande para vocês. Espero que estejam todo mundo bem em casa, se cuidando direitinho, se livrando de tudo isso que está acontecendo. Então, a semana passada nós falamos sobre regionalização, né? Mas o que é isso? Nós vimos 3 tipos de regionalização. Nós podemos acompanhar no mapa, né? E nós vimos no mapa 3 tipos de criações de mapa, de formas que o Brasil foi dividido, né? Como ele foi dividido, regionalizado. Então, o que foi utilizado quais as características que foram utilizadas para que houvesse essa divisão. De que forma, professor, isso foi feito? Bom, vejam só, foi avaliado o clima, né, a cultura, as pessoas, o relevo, né? Então, a vegetação, tudo isso foi colocado em pauta para se fazer toda essa divisão. Por que essa divisão? Porque era necessário, o Brasil estava crescendo, o Brasil estava se desenvolvendo e era necessário fazer essa divisão para que por exemplo, os produtos, né, produzidos, eles pudessem ser transportados. Mas transportados para onde? Então precisava dar um nome a esse onde, né? Então precisava ser levado para onde? Para Pernambuco, se não tinha. Então vamos lá, começar a dividir até onde é Pernambuco. Então tudo isso foi sendo utilizado. Por exemplo, os rios, eles ajudaram muito também, né? A parte hidrográfica do nosso país ajudou muito nessa divisão de território, tá bom? Eu quero que vocês acompanhem agora nos slides, que a gente vai fazer uma recapitulação para que a gente possa entender melhor. E daí então, aí a gente segue com a aula. Vamos lá? Vejam só, no terceiro slide, vocês vão lembrar que a divisão regional ela aconteceu a partir do ano de 1913, né? Que ainda não era oficial. Isso eu não passei para vocês a semana passada, mas foi um fato que eu lembrei, eu disse vou levar para eles. Então foi 1913 que aconteceu assim as primeiras ideias de regionalizar, de dividir, né, o país, de fazer essa organização. Eu costumo dizer isso, de organizá-lo. Então ainda não era oficial. Ela era utilizada no ensino, só no ensino da geografia. Então, os critérios dessa regionalização, como eu disse a vocês, foi o clima, a vegetação, o relevo. Dividia o país em 5 regiões setentrional: o norte, oriental e meridional. Então, como vocês podem acompanhar nesse primeiro mapa, lembra que eu falei para vocês, seria mais ou menos essa primeira ideia, né? O setentrional, essa parte verde aí em cima que vocês podem acompanhar. O norte, oriental, que seria o amarelo, né? O oriental, que seria o roxo. O laranja seria o central. E essa região de rosa seria o meridional, onde pegava o sul e sudeste, né? Então, sul e sudeste porque alguns estados hoje pertencem ao sul e sudeste, né? Mas vejamos, no próximo slide nós vamos ver o seguinte, que as divisões regionais oficiais elas vieram a acontecer mais ou menos depois do ano de 1930, né? Então como? Com as políticas de industrialização, que foi exatamente o que eu falei para vocês, que era necessário organizar até por conta da questão de produção dos produtos. Então, para a comercialização e tudo, era necessário fazer essa divisão, para traçar também as rotas onde seriam as estradas, por onde seriam as rodovias, não é? Então, porque antes as estradas eram estradas de terra, né? Então, era necessário construir as rodovias. Então, construir por onde? Passando por onde? Então, havia-se um planejamento. Era necessário esse planejamento, né, para interligar todo o país, né, fazer toda essa ligação no país inteiro. Então, foi necessário isso. Então, a política de industrialização e integração nacional foi implantada pelo então presidente regente na época, Getúlio Vargas.
porque houve a necessidade de um conhecimento estatístico do território. Com a criação do Instituto Brasileiro também de Estatística, de Geografia e Estatística, que foi em 1938. Então, durante esse período aconteceu tudo isso, né? Porque esse estatuto ele é o órgão responsável pela produção da divisão oficial do Brasil, né? Então, tudo que acontece, toda divisão que é feita no país é passado e feito por esse órgão, né? Então, essa divisão oficial realmente ela vai acontecer no ano de 1940, né? Onde foi dividido em 5 regiões. Isso, lembra que eu falei a semana passada, pelo IBGE, não é? Que é esse órgão que rege, que contribui também com essa divisão. As regiões seriam Norte, Nordeste, Leste, Sul e Centro-Oeste. Baseado no conceito de região natural, que é a divisão regional fundamentadas nos elementos naturais, principalmente do clima, no relevo da vegetação, exatamente como eu expliquei para vocês, né? Os estados membros deveriam ser encaixados nas grandes regiões. Resultado, pouca unidade natural das regiões. Como vocês podem realmente acompanhar agora nesse próximo mapa, onde vocês podem ver essa divisão que aconteceu. Mas ainda realmente não era a oficial. Essa foi a oficial, a primeira divisão feita na época. Então, no ano de 1945, houve a outra divisão, né? Mais uma nova divisão baseada em que critérios? Nos critérios da região natural. Como? O Brasil passou a ter 7 regiões: Norte, Nordeste Oriental, o Nordeste Oriental, o Nordeste Ocidental, o Centro-Oeste, o Leste Setentrional e o Leste Meridional e Sul. Então passou a ter 7 regiões. E também teve a criação de vários territórios, como por exemplo Fernando de Noronha, que ele ficou, é uma ilha, nós sabemos, e que ela ficou desligada, desmembrada, né? Assim, possamos dizer, não ficou ligada a nenhum estado, né? Ela ficou desmembrada, não diretamente do país, mas assim, de qualquer forma, ela ficou fora do território, dessa divisão territorial. E que foi em 1942, né? Também teve o Amapá, Rio Branco, Guaporé e Ponta Porã, que foi em 1943. Então, vejam aí como ficou toda essa divisão. Se vocês puderem acompanhar, vocês perceberão que lá no cantinho, lá em cima, próximo no Nordeste, vai estar Fernando de Noronha, só um pontinho, né? Que foi a criação do território federal de Fernando de Noronha, pelo decreto da lei, que foi em 9 de fevereiro de 1942. Né? Então, lembrando-se que é importante no mapa, eu sempre friso isso, vocês observarem onde eu estou apontando com a setinha, certo? A legenda do mapa é super importante para você entender o que é que o mapa está falando, o que é que esse mapa tão colorido quer dizer, por que é que ele está mostrando, o que é que quer dizer essa região verde. Essa região verde ele está mostrando exatamente o norte, então ele está fazendo uma leitura do território nacional. Então, tudo que é verde aqui é norte, nessa divisão desse mapa, tá bom? Então, é necessário a gente estar sempre observando a legenda. Seguindo. Então, a divisão regional de 1970 foi baseada no conceito de região homogênea, a combinação de aspectos naturais e econômicos, com o predomínio do segundo elemento sobre o primeiro, né, que foi mais econômica do que natural. Então, eles pararam mais de olhar a questão natural, por exemplo, o clima, o relevo, e passaram a olhar mais a questão de produção. Qual é o estado, qual é a região que está produzindo mais? E ali começaram a definir seus limites. Outra coisa também são as regiões que eram formadas por micro-regiões, que era um conjunto de municípios
né, com características naturais e econômicas semelhantes. Então, isso ajudou muito também nessa divisão. As microrregiões são a base territorial da produção de dados estatísticos e formavam macro-regiões, que formavam posteriormente as regiões. Já o território do Acre, ele é transformado em estado já só em 1962, né? Depois é que ele vem pertencer então ao Brasil. O território de Rio Branco passa a ser denominado território de Roraima. Então foi onde realmente houve essa divisão, né? E essa organização. Aí vocês podem acompanhar esse novo mapa já do ano de 1970. Podem ver que agora o Brasil está mais definido em apenas com 5 regiões, tá certo? Que é exatamente a região, as que nós temos hoje. Então vamos lá. Em 1990, baseada nas macro-regiões, macro por que macro? Macro quer dizer grande, não é? Completo. Então, baseada nessas macro-regiões, houve uma combinação de elementos demográficos, que foi, volta mais uma vez, os elementos naturais, eles eram os primeiros, agora eles passam a ser a segunda opção. Primeiro agora vem os econômicos. Então vamos olhar quem produz mais, quem está mais desenvolvido, quem tem mais tecnologia, né? Então quem está se desenvolvendo, quem está crescendo mais. Então aquela região que está crescendo mais, então começa a delimitar. Então o que foi pontuado, o que foi observado é exatamente isso, né? A economia. Já a divisão do território nacional em micro, vejam só, macro, grande, micro, pequena. A divisão do território nacional em micro-regiões baseadas na influência dos centros urbanos. Então, as pequenas regiões ficou exatamente por isso, foi onde era localizado os centros urbanos. Volto eu a dizer, lembra quando eu falei para vocês na aula passada que as pessoas que pertencem ao território que mora lá em Chucuru, que mora lá em Serra do Vento, certo? Que mora lá em Vila do Socorro, essas pessoas dizem assim, eu moro no município de Chucuru. Não, Chucuru não é município. Chucuru é uma micro-região e a macro-região é o município de Belo Jardim, que é a divisão do território municipal de Belo Jardim, tá bom? Então, lembrem sempre disso, macro é o todo, micro é o pequeno. Então, eu pertenço a Chucuru que faz parte do território da macro-região de Belo Jardim. Então, nós estamos falando da macro-região do país. Então, Belo Jardim, no seu todo, ele é uma micro-região do Brasil. Os territórios de Roraima e Amapá, eles são transformados em estado no ano de 1988. Então, vejam, é bem recente, né? É bem mais recente. A criação do estado de Tocantins, desmembrado de Goiás, porque ele pertencia ainda a Goiás, é quando começou realmente essa organização. Então, Tocantins se desmembra, ou seja, se separa de Goiás. A extinção do território de Fernando de Noronha, incorporado a Pernambuco, porque Fernando de Noronha estava totalmente ligado a Pernambuco. Então, houve essa distinção, né? Ou melhor, essa extinção, ou seja, ele foi extinto, né? Esta é a divisão regional oficial atual, que vocês vão ver agora, que é essa atual nos dias de hoje. Então, se vocês observarem bem direitinho, vocês perceberão todos os estados que estão no mapa. Os verdes são eles Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, não é? Pará, Amapá e Tocantins. Todos eles fazem parte da região, da grande região norte, não é? Da macro-região. As micros são o quê? São as divisões, que são exatamente eles, os estados. Tá certo? Aí nós vemos o Nordeste, que é esse que está um pouco um rosazinho mais claro.
Temos o Maranhão, o Ceará, o Piauí, a Bahia, Rio Grande do Norte, a Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e agora Fernando de Noronha. Não é? Então, se vocês observarem a descrição em cima no mapa, diz elevação do território, a primeira parte é a elevação do território de Rondônia, a categoria de estado, no dia 22 de dezembro de 81. Mas agora, a criação do estado de Tocantins e a elevação do território federal de Roraima e Amapá, a categoria de estado, de estado pela Constituição do ano de 1988. E a extinção do território federal de Fernando de Noronha e anexação de sua área ao estado de Pernambuco. Está na Constituição de 1988. Passa a distrito de Pernambuco pela Constituição Estadual de 1989. Então, hoje nós podemos dizer que Fernando de Noronha é um dos distritos de Pernambuco, é uma extensão de Pernambuco, mas ela está mais próxima do Natal, mas ela faz parte, tem toda essa ligação com Pernambuco, tá certo? E temos mais Sergipe, e Bahia, que eu falei. Esses são os estados do Nordeste que vocês podem acompanhar na legenda. Nós temos aí também na legenda essa cor mais amarelada, que são os estados do Sudeste. Quais são eles? Nós temos Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Certo? Então, estão aí os estados do Sudeste. Nós temos aí de roxo, de lilás, como vocês vejam aí, nós temos o Centro-Oeste. O Centro-Oeste está o estado do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Né? Pelo fato do estado ser grande, então ele foi dividido. Então, exatamente usando aquelas características, a questão da economia, a questão natural também, foi necessário fazer essa divisão. E são apenas 3 estados. E nós temos aí o Sul. No Sul nós temos o Paraná, não é? E Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então estão aí os estados do Sul, que compõem o Sul. Isso nessa divisão do ano de 1990. As regiões geoeconômicas ou complexos regionais, elas são propostas pelo geógrafo Pedro Pinchas, no ano de 1967. Eu lembro que eu falei isso para vocês, foram aquelas divisões, aquele primeiro mapa, aquela primeira ideia, né, que ele deu. Essa incapacidade de a divisão oficial traduzir o processo de integração e modernização nacional com os complexos regionais que refletem os resultados de integração econômica, que promovem uma concentração industrial. Aonde? No Sudeste. Né? Lá, todo esse desenvolvimento industrial aconteceu lá no Sudeste. Os limites dos complexos, eles não são limites político-administrativos dos estados. Os 3 complexos são Amazônia, Nordeste, Centro-Sul. Então vejam aí. Lembram? Esse foi o mapa de Pedro Pinchas, que foi essa visão, essa divisão que ele fez. Se vocês observarem esse mapa, que está apenas em 3 cores, né? Verde, amarelo e rosa, vocês observem que os estados, a divisão atual, né? Se vocês veem essa divisãozinha atual, esses desenhozinhos, eles são atuais, esses traços, porém, eles estão incorporados no mapa feito por ele, na divisão feita por ele. Então, a divisão dele era uma só. Então, era um estado só. Um era um estado, que era o estado da Amazônia, o Centro-Sul era um estado, que era o rosa, e o Nordeste, o amarelo, era um estado só. Não existia Pernambuco, não existia Bahia, não existia nada. Então, era apenas um estado. Nós temos as regiões geoeconômicas e seus complexos regionais, temos a região amazônica. Lembra que eu só estou recapitulando, né, o que disse Pedro Pinchas. Que a região amazônica era tinha todo o domínio amazônico, era a fronteira da expansão da economia nacional.
e problemas entre desenvolver e preservar o maior bioma do planeta, que na época ele era visto e considerado, a floresta amazônica, como o pulmão do mundo, né? Usava-se muito essa terminologia. Há também o Nordeste, a região Nordeste, com os piores índices de desenvolvimento humano do país. Acho que também não. A certeza é de que na região Nordeste, devido ao seu clima, né, seco, né, árido, por alguns lugares ter essa escassez de chuva, né, então não se desenvolveu muito. Então, onde veio mais desenvolver-se no Nordeste era nas regiões litorâneas. Então, pelo fato da região Nordeste estar com um dos piores índices de desenvolvimento humano do país, hoje ele vive um acelerado crescimento econômico em alguns estados. Então, porque não havia ainda tido exploração de tantas riquezas que nós no Nordeste tínhamos. Já o complexo do Centro-Sul, coração econômico do país, coração econômico por quê? Porque lembra que na Revolução Industrial, então onde tudo vem estourar, onde tudo vem se desenvolver, é exatamente lá, no Sul e Sudeste, né? Toda aquela região. Isso eu estou falando essas 3 divisões, tá certo? Essas 3 divisões que foi o Pedro Pinches que visualizou, que dividiu, que teve essa ideia, que desenvolveu esse pensamento, né? Então, seguindo esse pensamento dele, nós podemos observar que eu trouxe algumas imagens, como por exemplo, a Amazônia hoje, né, se vocês observarem essas 2 imagens da Amazônia, ela comporta hoje 58% do território brasileiro, né? E aí está uma das principais características dela, os aspectos naturais. O clima equatorial, os domínios das terras baixas amazônicas, a floresta equatorial e as bacias amazônicas. Vocês sabem o que é bacia, né? A bacia não é aquela de plástico que a mãe de vocês lava roupa não, tá certo? As bacias são os rios, né? As grandes concentrações de água são chamadas de bacias, os principais rios. Então, os principais problemas de lá são de povoamento, a disputa por posse de terra, desmatamentos, as queimadas e poluição dos rios pela mineração. Hoje a Amazônia é a fronteira da expansão agropecuária, né? Ou seja, desmatam, trazer para vocês, numa linguagem mais popular, desmatam para criar gado, né? Então, com isso, faz com que aumente o aquecimento no planeta, né? E a gente sabe que quando eles desmatam, não é uma árvore ou 2, né? Então, em apenas um dia, eles chegam a desmatar cerca do tamanho de 10 campos de futebol. Mas, professor, tudo isso exatamente. Então, para vocês terem noção o quão é grande a Amazônia. Então, isso tudo vai causar um desequilíbrio no país, no mundo inteiro, né? No mundo. Isso porque nós podemos citar, por exemplo, o aumento do aquecimento no planeta. E nós contribuímos para isso. Mas, professor, quem desmata não sou eu. Realmente, o professor também não desmata não, viu? O professor tenta plantar, porém, nós sabemos que existem pessoas e a briga, a guerra lá é muito grande pelo poder, né? Porque como é um território ainda que não tem muita fiscalização, porque pela extensão que o território tem, então o governo não disponibiliza de muita fiscalização. Então, com isso, esses fazendeiros, eles se aproveitam, esses grandes fazendeiros, que não são pequenos fazendeiros não, são grandes fazendeiros, então eles aproveitam para desmatar. Então, uma parte dessa madeira é vendida, né, porque já depois de cortada, mas o objetivo realmente
é para que aquela terra ela produza um pasto para que eles criem gado e assim desenvolverem a agropecuária. Como vocês podem ver nessa segunda foto, nessa segunda imagem, né? Vocês têm uma foto aí do centro de Manaus, de Manaus, na Zona Franca, né? De Manaus, ou seja, o centro da cidade, é uma vista panorâmica, e do lado vocês têm a criação, um campo onde tem a criação de animais. Então, é exatamente isso, é exatamente o que eles querem, é isso, é o desenvolvimento da pecuária. Então, tira as matas e vamos criar animais. Mas, infelizmente, o mundo precisa da natureza, né, para que se mantenha. Então, os aspectos humanos e econômicos, a baixa densidade demográfica econômica baseada no extrativismo mineral e vegetal, né, apresenta um crescimento industrial na Zona Franca de Manaus, porque com esse desmatamento, então automaticamente muita gente vai morar na cidade, lá na região. Então, porque lá é uma região onde a gente costuma dizer é tudo muito caro lá, exatamente por conta disso. O índice, a renda per capita de lá é bem elevada, exatamente por isso. Porque desmatar dá dinheiro, dá muito dinheiro, porém esse dinheiro ele se esvai, ele se acaba. E com ele a natureza vai junto, né? E com isso os danos serão bem maiores. Apresenta também, nessa região, a maior concentração dos povos indígenas. A gente não temos que lembrar exatamente também disso. Não só da destruição da natureza, mas muitos povos indígenas ainda habitam lá. Muitas tribos ainda desconhecidas, não é? Ainda não conhecidas pelo homem, que estão introduzidas, inseridas naquela região. E elas estão sofrendo exatamente com isso, porque com a poluição dos rios, não é? Com o desmatamento, então a terra sofre com isso, não é? A poluição, a mineração, que faz com que os rios também se poluam. Então, isso causa danos devastadores, né? Outras imagens que eu trago para vocês seria dessa região, da região Nordeste. A região Nordeste, a região geoeconômica do Nordeste, ela ocupa apenas 18% do território brasileiro e é considerada a região problema do país. O Nordeste ele enfrenta graves problemas sociais e econômicos. Nós sabemos que isso acontece até hoje, né? Até hoje, principalmente o preconceito, né? Sempre foi uma região muito desassistida pelos nossos governantes, né? Não teve um olhar muito cuidadoso, muito carinhoso para com o nosso povo, para com a nossa gente, né? Então, ele é visto dessa forma, mas lembrando que o Nordeste, ele tem suas riquezas também. A sub-região da Zona da Mata, tem a sub-região da Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte, né? Foi a divisão feita por Pedro Pincher, né? Então, na Zona da Mata, ela abrange as faixas litorâneas, mais importantes economicamente e mais populosa, né? Que são a região que vai chegar próximo do mar, próximo da praia, não é isso? Então, eu estou tentando falar numa linguagem para que vocês me entendam. Então, a Zona da Mata é aquela região mais próxima, como a gente costuma dizer hoje, de Recife, da capital, tá certo? Onde está a região litorânea, tá certo? Ela é a mais populosa, é a mais desenvolvida, né, economicamente e também em quantidade de pessoas que moram. Já vindo para cá, nessa região que nós moramos, é chamada de Agreste. Há uma transição entre a Zona da Mata e o Sertão, ou seja, é um meio. O Agreste vai ficar entre a região Zona da Mata, que é a região litorânea, e o Sertão. Então, ela vai ser atingida pelos dois climas. Então, ela predomina a policultura e a produção leiteira. Ou seja, tem uma devassidão de produções,
né? Porque o que dá para desenvolver, o pessoal daqui é muito criativo, nós sabemos disso. E já na região do sertão, ela já é mais sofrida por conta da escassez de água, né? A região do semiárido, que tem grandes secas prolongadas, e as secas elas são bem frequentes. Predomina lá a pecuária de corte e a produção de frutas irrigadas, como a gente conhece Petrolina, que é bem famoso no mundo inteiro, né, pela produção de suas frutas. Então essas imagens que vocês podem acompanhar aí, da esquerda para a direita, vocês podem ver o Porto Digital no Recife antigo, né, muito bonito a visão panorâmica. Já a do meio, a imagem do meio, é da Braskem, da organização Odebrecht, em Maceió, né? E a última foto é do estaleiro Atlântico Sul, em Pujuca, certo? Então, ambas as fotos no Nordeste, na região Nordeste. E o meio Norte, que é a transição entre o sertão e a Amazônia, e predomina o cultivo do coco, do babaçu, do arroz e do algodão. Isso, lembrem-se, isso lá naquela divisão que foi feita por Pedro Pincher. Então, esse outro mapa vai mais ou menos dar uma ideia a vocês. Lembrem-se sempre de se orientar, né? Para entender o mapa, vocês precisam sempre estar orientados pela legenda, né? Então, onde tem um pontinho amarelo, né, era o desenvolvimento automotivo de carros aí na Bahia. As bebidas nesse ponto marrom aí nessa região já do sertão pernambucano. Então, os calçados, onde eram produzidos lá no Ceará, né? A cana-de-açúcar aí verdinha, um verde mais claro, tanto tinha em Alagoas como em Pernambuco, né? A fruticultura, né? Aí na Bahia, né? Já na Bahia, mas agora nós temos também em Pernambuco. Então, a gente precisa sempre estar olhando a legenda para entender o mapa. Seguindo, nós temos o Complexo Regional Centro-Sul, né? O Complexo Regional Centro-Sul corresponde a 24% do território nacional, né? Que tem os seus aspectos naturais, o relevo, os planaltos, as serras do leste e sudeste, o clima tropical e subtropical, a Mata Atlântica, a floresta de araucárias, rios importantes como Paraná, Uruguai, Tocantins e Paraguai, onde vocês podem acompanhar e verem também nas imagens a Serra da Mantiqueira, né? E essa outra imagem, que é um mapa da Mata Atlântica, que é uma imagem feita pela NASA. Outro aspecto humano e econômico é o complexo regional mais importante e o centro econômico da nação, com mais de 60% da população brasileira. Presença de imigrantes na população. Principais atividades econômicas, a Bolsa de Valores. Então, tudo praticamente é concentrado nessa região. A mineração, a indústria petroquímica, automobilística, tecnologia, agricultura, de exportação e o setor de serviços. Então, o maior desenvolvimento estava nessa região sul. Então, gente, nós vamos ver um pouquinho sobre globalização. O que a globalização ela causa nessa divisão. Então, focando aqui no professor agora, vejam só. A globalização, ela tem os seus pontos positivos, como ela tem também os seus pontos negativos, certo? Ela traz para nós conforto, ela traz para que a gente possa se locomover com mais rapidez, se encontrar com mais rapidez, falar com mais facilidade, né? Por exemplo, isso há 50 anos atrás ia ser quase impossível,
eu estar aqui dando uma aula para vocês e vocês em casa assistindo. Ou assistirem essa aula, que muitos assistem essa aula à noite, né? Não estão assistindo no horário, mas assistem em outro momento, porque tem um link e você vai no link e você acompanha, que é o mais importante, é assistir. Então, globalização é isso, é você estar inteirado, estar ligado, conectado. Imaginem aqui, vou trazer aqui mais uma vez a ajuda do meu globo. Vejam só, imagine, nós estamos aqui no Brasil. Aqui. Então vejam só, imaginem que nós estivéssemos, puxasse um fiozinho daqui, nós estivéssemos conectados com o mundo inteiro. Então, nós não só estamos conectados, né, com os nossos pais só dentro de casa, nós estamos conectados com o mundo inteiro, né, através da televisão. Quando a gente liga o botão da televisão, nós estamos deixando que o mundo entre na nossa casa, invada a nossa casa. Então, por isso que é importante a gente observar se essas informações elas são boas, se elas são importantes e se elas vão nos ajudar no nosso crescimento. Por quê? Porque senão a gente precisa policiar essa entrada da TV, da comunicação na nossa casa, tá bom? Porque muitas vezes eu sei que vocês acompanham aí nas redes sociais, utilizam bastante o Facebook, vocês utilizam o WhatsApp, né, o Instagram, então, e outros meios como Twitter. Então vocês utilizam e às vezes a gente perde muito tempo. É um meio de comunicação, mas a gente acaba perdendo muito tempo focando nisso e a gente esquece antigos hábitos, como por exemplo o de ler, o hábito de ler. Né? Que tanto faz com que a nossa mente se desenvolva. E depois que nós estamos com a saúde, principalmente a saúde mental fragilizada, nós queremos correr contra o tempo, ir para o médico e querer reverter uma doença que foi causada durante um longo prazo da nossa vida. Aí, professor, por que o senhor está dizendo isso? O senhor está falando de globalização e falando em doença. Veja só. No mundo globalizado, as pessoas tendem a correr, a irem mais rápido, a seguir o que manda, o que a mídia pede, o que o mundo está pedindo. Então, se a comida melhor nesse momento é essa, então vamos comer. Como, por exemplo, agora com essa pandemia, houve muitas ideias. Tal remédio, ele é muito bom, ele é eficaz. Aí você compra o remédio. Então, o remédio, você chega na farmácia, o remédio custava apenas R$5. O remédio passou a custar 50. Então, assim, foi um absurdo na velocidade da comunicação para o aumento do preço. Então, isso é globalização. Não é? É a velocidade com que as coisas caminham. Então, para que vocês compreendam e entendam o que é globalização, é importante que vocês tenham essa visão. Só que a globalização, como vocês podem perceber, ela também, além de nos trazer benefícios, como conhecer o mundo de dentro da minha casa, né? Vocês podem pegar um vídeo e mostrar para a avó de vocês, para o avô de vocês, que nunca foi na Índia. Mostrar um vídeo como eles vivem, como eles falam, como eles se comunicam, como eles se comportam, como eles se vestem. Né? Uma pessoa que mora no Japão, que mora na China, que mora na Austrália, como é o frio lá no Polo Norte, o que é um pinguim, por exemplo, não é? O que é um urso polar. Não é? Então, vocês podem mostrar isso a eles, coisa que eles talvez nem imaginem que existiam, ou que existe. Né? Então, mas com isso também a globalização, ela traz outro fator. Ela traz seu lado positivo, como ela também traz o seu lado negativo. Como, professor? Vejam só. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar, ou vocês estão passando por essa dificuldade. Como é que eu acesso essa aula? Para onde eu tenho que ir? Eu tenho que ir na casa da vizinha, acessar essa aula? Eu tenho que ir pegar a internet da casa da professora? Eu tenho que pegar a internet da casa da minha tia?
porque eu não tenho internet na minha casa, meus créditos acabaram. E para colocar crédito eu preciso de dinheiro. E dinheiro eu não tenho. Então, há esse problema. Então, com isso, muita gente passa fome. Muita gente sofre. Então, eu quero que vocês tenham pelo menos essa compreensão de que globalização tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Vou deixar para vocês uma atividade. Vamos seguir nossos slides para que a gente possa entender a nossa atividade, o que é que o professor quer de vocês. Vejam só, eu deixei 4 questões. A primeira, quais são as macro-regiões do Brasil, conforme a regionalização geoeconômica? Então, de acordo com a regionalização geoeconômica, vocês vão descrever, dizer quais são elas, as macro-regiões do Brasil. O segundo, no complexo regional do Nordeste, há uma grande diferenciação de características físicas, fato que resultou numa divisão dentro dessa região, conhecida como as sub-regiões do Nordeste. Quais são elas? Aí nós temos aí a opção A, B, C, D e E. Então leiam e respondam corretamente. Qual é esse complexo regional do Nordeste? Compõe esse complexo regional do Nordeste. O terceiro, as regiões geoeconômicas do Brasil apresentam grandes diferenças econômicas, sociais, culturais, entre outros aspectos. Aponte, você vai dizer, vai escrever quais são as principais características econômicas de cada região geoeconômica. Lembrando, tendo uma visão das regiões hoje, tá bom? Então, o quarto, a divisão regional do Brasil, de acordo com a regionalização geoeconômica, não obedece os limites estaduais, ou seja, um mesmo estado pode pertencer a mais de uma macro-região. Nesse contexto, aponte os estados integrantes de cada macro-região geoeconômica. Então, galerinha, vejam só, eu peço a vocês mais uma vez que vocês foquem nas atividades, que vocês se esforcem, deem o melhor de vocês. Que o que vocês sofrerem para estudar, porque nesse momento todos nós estamos sofrendo, saibam disso, tá bom? Os professores de vocês não estão em casa sem fazer nada, todos estão em casa preparando aula, Procurem entrar nos grupos de WhatsApp que as escolas têm, que as turmas de vocês têm. Procurem os professores, mandem mensagem para os professores. Professor, como eu posso recuperar uma atividade que eu não fiz? Então, procurem estar sempre se inteirando. Isso é globalização, tá bom? Isso é informação. E é para isso que o WhatsApp serve, tá bom? Não é para fofocar da vida de ninguém não, tá bom? O WhatsApp serve exatamente para isso, para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. Um abraço para vocês, fiquem com Deus.